Fala pessoal, meu nome é Manuel e hoje eu estou aqui com meu amigo Lucivando Costa. E a gente vai falar um pouco sobre a evolução histórica e epistemológica da psicologia. Bom, gente, antes de tudo, é muito importante salientar que muito antes do termo psicologia ter sido formulado e difundido, ocorreu diversos debates e proposições acerca de conceitos psicológicos e filosóficos. Isso é visível em grandes obras clássicas de Platão, Aristóteles e de alguns pré-socráticos. Alguns conceitos como alma, intelecto, corpo, mente, memória já foram amplamente discutidos naquela época. Já na Grécia Antiga, Platão defendia que a origem do intelecto está na alma e a relação com o corpo é de aprisionamento. Este também propõe que a origem do conhecimento se daria pela habilidade de raciocinar dialeticamente, forte influência de Sócrates, seu mentor. Já Aristóteles, discípulo de Platão, defende a alma sendo sobrenatural. Para ele, a alma era dependente do corpo e a relação entre eles era funcional. Já o intelecto, para Aristóteles, surge como fruto da relação entre alma e corpo. Dando continuidade dos pré-socráticos, o primeiro a buscar a physis foi Tales de Mileto. Ele dizia que a água era o princípio e o fim. Seu pensamento se baseava na predominância de água nos corpos dos animais e das plantas. Nessa linha de raciocínio, temos dois filósofos que, assim como Tales, são físicos, Anaximandro e Anaximenes. O primeiro colocava o apeiron como unidade fundamental, e o segundo trabalhava com a ideia de condensação, isto é, o ar seria a base fundamental constituinte dos seres e do cosmos. Nessa perspectiva, temos Heráclito e sua ideia do fogo como fator primordial. Foi com ele que surgiu os indícios da dialética, pelo argumento de tudo está em constante mudança. Ou seja, conceito parecido com o devir. Enfim, tal conceito exprime que o ser não é imutável, isto é, presume a renovação permanente. Em contraste com Heráclito, o pensador Parmênides de Eleia, da corrente dos Eleatas, defendia a imutabilidade. O ser é infinito em si. Argumentava que o devir era uma ilusão. E ainda vale destacar o filósofo Empédocles, que reuniu os 4 elementos, água, terra, fogo e ar, como os princípios unitários. Esses elementos advêm da influência mística dos deuses, Nestes, Hera, Zeus e Adono. E cabe finalizar com o grande pensador Sócrates, esse que foi o divisor para o pensamento como um todo. Ele não se preocupava em apresentar uma doutrina ou princípio fundamental. Defendia somente o conhece-te a ti mesmo, ou seja, aprofundar-se no seu intelecto. Então, dessa forma, é impensável conceber a psicologia sem dar devida importância à filosofia, a grande mãe de todas as ciências. Assim, outros conceitos chaves para entender a psicologia são a gnoseologia, a epistemologia, a ontologia, a lógica, a ética e a ontoaxiologia. Bom, em síntese, a epistemologia trabalha em cima da gênese do conhecimento, enquanto a gnoseologia pontua o estudo das propriedades fundamentais ao ser. Já a ontologia, ela pode ser definida em 2 sentidos. O primeiro refere-se ao filosófico, que trata como estudo da physis, isto é, a natureza fundamental do ser. E o outro sentido da palavra é o estudo das relações entre objetos, quaisquer que sejam, e seus adjacentes. O primeiro sistema de lógica foi o de Aristóteles. Ele tinha o objetivo de estudar a validade de um argumento. O ponto central da lógica aristotélica é o estudo da necessidade, o que, em termos modernos, é entendido como consequência lógica. Assim, o campo da lógica é composto pela relação entre a teoria e a empiria. Trazendo em íntegra a explicação de William B. Gomes, entende-se por teoria a formulação de um enunciado, do qual se deduz uma regra, uma condição de suficiência, e a submete a uma crítica, uma condição de necessidade. A condição de suficiência é um critério lógico, no qual um fenômeno, isto é, um conceito, um objeto para um sujeito, é constituído, validado e confirmado por outro fenômeno, outro objeto para o mesmo sujeito. Bom, já a ética refere-se aos contratos sociais valorativos que se baseiam tanto na noção de grupo quanto individual e norteia a conduta humana na sociedade, a qual reflete o seu tempo e lugar. E, bom, como fruto da relação entre ética e ontologia, temos a ontoaxiologia, que consiste na prerrogativa de estudar o psiquismo, isto é, abordar a construção e evolução do intelecto. Assim, resultante desse processo, nos indagamos com questões básicas como sabedoria, equilíbrio, plenitude, questões abordadas pela psicologia.
Nesse sentido, é impossível comentar sobre a evolução da psicologia sem tratarmos das primeiras noções da psique. Esta que está intimamente ligada aos primórdios da humanidade. Então, vale destacar as variações de conceitos como psique, alma e mente que tiveram ao longo do tempo e ao particularismo de cada civilização. Além do mais, essa enorme abrangência foi o que permitiu o debate e principalmente o ato de questionar suas próprias crenças. Nessa linha, a consciência é a capacidade genérica e universal dos humanos de geração de sentidos para eventos e experiências cotidianas. Outro aspecto importante também trata-se do animismo, crença que a alma e espírito é indiferente ao corpo, isto é, separada e completa em sua integridade. De maneira bem generalista, pode-se conceituar a alma em três tipos: alma como sopro, ponto de partida para viver; alma como fogo, essência vitalícia que se vai com a morte; e alma como sombra, possibilidade de sair do corpo e reencarnação. É necessário pontuar sobre o surgimento das ideias no homem, assim, fazendo mais uma síntese, dessa vez sobre o texto Fundamentos da Psicologia, de Lenita Gama-Gambaúva. A autora traz à tona duas concepções acerca do papel do homem no seu desenvolvimento. Essas são a internalista e a externalista. A primeira trata que o surgimento da ideia advém do intrínseco do sistema de pensamentos, ou seja, não está ligado aos fatores externos. A segunda, porém, trata o aperfeiçoamento do pensamento, ligado aos fatores externos. Tais conflitos sociais, filosóficos e econômicos. Assim, a corrente externalista defende que os acontecimentos independem do homem. Em contrapartida, a linha dos internalistas pontuam a função que pequenos atos podem causar nos acontecimentos. Ainda nessa perspectiva, é vital a presença do debate sobre subjetividade versus objetividade. Dessa forma, subjetividade é a maneira interpretativa acerca da realidade que consiste de maneira particular e a objetividade que insiste na premissa de generalização e atos mais palpáveis. Ademais, precisamos falar do pontapé inicial da psicologia experimental. Entretanto, é notável falar do contexto histórico da época, dando ênfase ao iluminismo que possibilitou a abertura para novas maneiras de pensar e permitiu a difusão do pensamento racional, e uma de suas principais características é o questionamento das coisas e das verdades. Também era imprescindível realizar a investigação com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a política, economia e sociedade, questões debatidas naquela época, né? Depois desse breve comentário, então, a priori no ano de 1879, acontece o nascimento da psicologia enquanto ciência, quando o alemão Wilhelm Wundt, influenciado pelo ponto de vista dos filósofos empiristas, criou o primeiro laboratório de psicologia na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Ok, mas isso já é um pouco conhecido, né? Então, o que a gente pode aprofundar sobre? Bom, Wundt teve uma obra extensa e de difícil leitura. Isso fica evidente quando nos deparamos com seus ensaios sobre a psicologia. Wundt define a psicologia como uma ciência empírica, cujo objeto de estudo é a experiência interna e imediata. Mas o que seria essa experiência? Bom, trazendo em íntegro uma parte do texto de Saulo de Freitas, a experiência em geral é um todo unitário e coerente, que pode ser concebido e elaborado cientificamente a partir de dois pontos de vista distintos, porém complementares. Toda experiência pode ser analisada pelo seu conteúdo puramente objetivo, a experiência mediata, ou subjetivo, a experiência imediata. No primeiro caso, abstrai-se o sujeito da experiência e coloca-se toda a ênfase nos seus objetos, no mundo externo. Enquanto que, no segundo caso, investigam-se os aspectos subjetivos da experiência e sua relação recíproca com todos os conteúdos da mesma, o mundo interno. Bom, retomando a relação entre psicologia e filosofia, Wundt considera que as duas são complementares. E já tratando dos métodos de investigação científica, é importante falar sobre os métodos de investigação psicológica, que para ele não podiam diferir daqueles empregados nas ciências naturais. Bom, a psicologia de Wundt se fundamenta em dois princípios. São eles o princípio do paralelismo psicofísico e o princípio da causalidade psíquica. O primeiro trata da afirmativa que o físico e o psíquico são processos paralelos, dois pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa que não interagem entre si e que não podem ser reduzidos um ao outro.
Já o segundo princípio afirma que, embora os complexos psíquicos sejam simples, eles possuem características próprias. Vale ressaltar que há uma íntima relação entre esses princípios. Juntos, eles fornecem a fundamentação da autonomia epistemológica da psicologia em relação às demais ciências particulares. Em suma, foi graças a Will Alvante que a psicologia ganhou notoriedade no cenário mundial e começou a ser discutida enquanto ciência. A partir desse momento, a psicologia se tornou uma ciência e ela começa a ser difundida e ganha espaço no meio acadêmico, despertando interesse dos teóricos que irão desenvolvê-la através de várias abordagens. Elas são fundamentais para a psicologia. A priori, nós temos o estruturalismo, que aborda os elementos básicos da mente humana, e o seu principal expoente foi o britânico Edward Titchener. Na mesma época, surge o funcionalismo, que, em oposição ao estruturalismo, argumenta que a mente deve ser estudada em função de sua utilidade como um todo. Ele elegeu a consciência como centro de suas preocupações, e um dos principais pensadores foi o americano William James. Outra abordagem é a Gestalt, que estuda a percepção e a sensação do movimento, como um estímulo é percebido pelo sujeito e os processos psicológicos diante dele, ou seja, estudar o todo da experiência. O behaviorismo também está entre as grandes abordagens da psicologia. Ele sugere que o comportamento pode ser explicado por causas ambientais, focando no comportamento observável, de maneira a estudar cientificamente os processos. Os seus principais pensadores foram os estadunidenses John Watson e Skinner. Uma grande linha teórica psicológica é a psicanálise, teoria criada por Sigmund Freud, que tem como principal objetivo de estudo o inconsciente, e é amplamente reconhecido por utilizar o método interpretativo, que busca entender o que está por trás das ações e pensamentos. Outra corrente é a humanista. Ela tem como principal objetivo investigar os problemas humanos, ou seja, as adversidades impostas ao indivíduo em seu contexto social. Um dos principais teóricos foi o estadunidense Carl Rogers. Por último, a teoria cognitiva estuda os processos mentais, como linguagem, a memória e as percepções, com grandes estudos relacionados à aprendizagem. O principal difusor foi o suíço Jean Piaget. Tendo em vista essas abordagens citadas, conseguimos perceber a enorme vastidão de campos que a psicologia estuda. Mas como se deu o desenvolvimento da psicologia no ambiente de atuação profissional? Bom, isso ocorreu através das primeiras avaliações psicológicas, no final do século XIX. Foi nesse período também que houve desenvolvimento e difusão de testes mentais, que foram amplamente usados na intervenção em escolas com fins pedagógicos. Por exemplo, temos Hermann Ebbinghaus, que foi o responsável pelos primeiros experimentos de memória em escolas alemãs. Embora muito utilizado historicamente, hoje esse método perdeu espaço nos cursos de graduação. Mas e no Brasil? Como aqui as coisas são diferenciadas, então como se deu aqui no Brasil? A psicologia no Brasil foi entrando aos pouquinhos em disciplinas e em cursos isolados. Ela começou a ser ensinada nas escolas ditas normais, que eram conhecidas por formar professores para ensinar no ensino elementar. E uma das suas principais áreas que foi se formando foi a psicometria. A psicometria era responsável pelos testes psicológicos e orientações profissionais. Já na medicina, a psicologia começa a ganhar corpo através de teses de doutorado e nas psicologias experimentais, em hospitais psiquiátricos, vindo de uma influência europeia. A primeira tese de doutorado com uma pegada de psicologia é escrita pelo Manuel Inácio de Figueiredo Jaime, em 1836, com o título de As Paixões e os Afetos da Alma. A psicologia até então estava tomando dois rumos, a clínica e a educação. Já na década de 30, a partir do governo Getúlio Vargas, a psicologia tendenciou bastante para a indústria. E aos poucos a psicologia começa a se desvincular da medicina e da psiquiatria, oferecendo disciplinas independentes em outros cursos de graduação, o que é bastante notável hoje, visto que vários cursos possuem uma cadeira de psicologia. Vai ser em 1958 que surge um projeto de lei que pede a regulamentação na profissão de psicologista, o termo usado na época, mas foi em 1962 que a regulamentação da profissão foi realmente feita e o termo psicólogo começa a ser usado. A psicologia clínica se torna a principal fonte de trabalho dos profissionais de psicologia aqui no Brasil. Bom, em 1971, o Conselho Federal de Psicologia foi criado e tem como função manter as normas de regulamentação da profissão no país e da atuação do profissional. E 4 anos depois, em 1975, o que o CFPE
colocou em prática foi o primeiro Código de Ética Profissional. E durante todo esse tempo de criação do Conselho Federal de Psicologia, um dos principais debates é o pensamento de qual a função da psicologia e como a gente vai colaborar para a construção de uma sociedade mais democrática. O Código de Ética, criado em 1975, vai ser reformulado em 1979. E nas próximas décadas ele começa a se criar eventos e se debater mais sobre a profissão de psicólogo. O que se percebe é a profissão de psicólogo se tornando mais consistente ao decorrer dos anos. Em 1977 se lança um novo Código de Ética Profissional. Ele vai definir responsabilidades, direitos e deveres dos psicólogos, de acordo com os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bom, agora falando um pouco mais sobre os dados atuais sobre a psicologia e o contexto da profissão de psicólogo aqui no Brasil, em 2016 foi feito um levantamento da inserção de profissionais de psicologia no mercado de trabalho. E segundo esse levantamento, a maioria dos psicólogos são mulheres e, pensando no recorte ético-racial, a maioria dos profissionais são psicólogas brancas. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui e o nosso objetivo com ele era abordar um pouco sobre a evolução histórica e epistemológica da psicologia, tendo um panorama geral. Claro que a gente não aprofundou tanto, mas a gente quis retratar isso, um pouco da evolução que dê para entender, para que não tem tanto aprofundamento no conhecimento da psicologia. A gente trouxe de maneira bem geral e toda uma construção, todo um arcabouço para a galera que pensa em fazer, em ingressar no curso de psicologia em meio a tanta coisa que vem acontecendo no âmbito brasileiro e tal, questões de pandêmicas e enfim. Mas é isso, espero que vocês tenham entendido, em meio a todos alguns problemas de edições e tal. A gente fica por aqui. E valeu, Bom dia, boa tarde, boa noite, valeu.